Acredito que todo mundo já conheça aquela cena clássica de Looney Tunes, né? Se não, é como um lembrete de como as coisas eram diferentes nos tempos antigos. Tempos de guerra, perigo para todo lado, os conteúdos de TV e de cinema, como forma de descontrair, eram as menores das preocupações. Se eram muito pesados para crianças, se eram inadequados, se realmente divertia, pouca gente ligava de verdade. Ainda mais porque não era todo mundo que tinha acesso. Agora, no mundo mais tecnológico e mais tranquilo, só em tese, né, é perceptível quanto esses conteúdos estão sendo cada vez mais controlados e estão ficando cada vez mais leves. E não estou falando só de desenhos, não. Devido a essa nova política reclamona que problematiza tudo que a gente faz, você acha isso ruim? Então vamos voltar um pouco no tempo do antigo padrão de conteúdos televisivos, quando não tinha esse limite, não tinha essa censura. Cenas comuns que passavam em horário nobre na TV, nos cinemas, para todos os públicos. Aí no final você pode concluir se os tempos realmente podem ter mudado para melhor ou não. Racismo e intolerância étnica. Tempos de luta, tempos de guerra. Primeiro precisamos falar de Merrie Melodies, que foi uma das primeiras séries derivadas de Looney Tunes. Apesar de ser reconhecida como um dos melhores desenhos animados da história, a série gerou muita polêmica, principalmente pelo contexto da época. Muitos desses curtas-metragens foram lançados durante a Segunda Guerra Mundial, e um deles precisa ser destacado: Bugs Bunny Nips the Nips. Lançado durante o auge do sentimento anti-japonês devido às suas atrocidades cometidas antes e durante a guerra, obviamente o curta-metragem retrata o Pernalonga lutando contra o exército imperial japonês na guerra, gerando polêmica não só por ridicularizar ao máximo a aparência deles, como a cultura, suas táticas, enfim, a clara propaganda anti-japonesa no melhor estilo capitalista dos Estados Unidos. Que obviamente foi bem recebido na época, mas claro, os tempos mudaram e as opiniões também. Censored 11. Ainda falando sobre a discriminação da época, um total de 11 curtas foram banidos e impedidos de distribuição nos Estados Unidos, pois apresentavam estereótipos raciais contra africanos e afro-americanos, entre eles até o comércio de escravos, e principalmente pelo uso de blackface, um método artístico antigo onde atores brancos usavam maquiagens para representar pessoas negras, que foi desenhado nos personagens nesses curtas. Alguns eram paródias de filmes antigos, como Kool Black em The Seven Dwarfs, que é uma paródia de Branca de Neve e os Sete Anões, onde apresentava os personagens do longa, porém negros. É provavelmente o mais polêmico deles, feito com o claro objetivo de zombar da cultura afrodescendente através de outro filme. Há um outro curta que um homem não quer ir para a igreja e foge de sua família quando é nocauteado por uma galinha e durante sua inconsciência sonha que está no inferno. Bizarro. Em outro, substituem o hortelino por um garotinho afro-americano com o uso de uma arma e balas de chumbo na caça ao Pernalonga. Em 1964, a lei assinada pelo então presidente Lyndon Baines Johnson visava acabar com a discriminação racial e garantir os direitos de igualdade à comunidade negra, e esses curtas, popularizado nos cinemas entre as décadas de 1930 e 1940, e a maioria sendo bem recebida pela crítica daquela época racista e discriminatória, foram finalmente reconhecidos como ofensivos às comunidades afrodescendentes na década de 60 e proibidos de serem distribuídos a partir de 1968. Porém, 8 desses curtas, todos de Merrie Melodies e incluindo o mais polêmico deles, foram restaurados e exibidos em um festival de clássicos da Turner em 2010, como uma forma de conscientização. Quanto ao curta anti-japonês, desde a década de 60, também foi considerado controverso por motivos discriminatórios, mas só parou de ser distribuído a partir de 1993, quando foi retirado das transmissões de TV no Cartoon Network e no Boomerang.
Várias das propagandas antinazistas da época também foram constantemente censuradas pelo mundo. Bebidas e drogas ilícitas. Inevitavelmente, personagens famosos precisam fazer parte de campanhas antidrogas ou álcool para alertar as crianças desde cedo, como o filme Astros do desenho animado Contra as Drogas, onde retratava um adolescente que usava drogas e roubava, quando os mais famosos personagens animados, incluindo os Looney Tunes, ganham vida e lhe ensinam as consequências adversas do uso de drogas. Ok, até aí tudo bem, porém teve um que não deu muito certo. One Bird, Tiny Toons Adventures. Lembrando que Tiny Toons é mais uma adaptação dos personagens de Looney Tunes, dessa vez mais adequada ao público infantil. E fazer uma mensagem de conscientização sobre bebidas com crianças protagonizando já pode ser meio perigoso se não for bem executado. E nesse curta, após o Pernalonga encontrar uma garrafa de cerveja na geladeira, fica com vontade e também incentiva o Gaguinho e o Patolino a beberem. E o resultado? Eles vagam bêbados por toda a cidade, roubam um carro da polícia e morrem após cair de um penhasco. O episódio foi banido do Cartoon Network e de outras transmissões na TV por todo o mundo. Apesar de sombrio demais para públicos infantis, muitos consideram o banimento do episódio um completo exagero e acham que até poderia ter sido útil para conscientizar crianças. O que vocês acham disso? Piadas de suicídio, automutilação e uso indevido de armas de fogo. Vocês já conhecem a clássica cena de Tom e Jerry, não? O que muita gente acha pesado para um desenho realmente infantil que não fazia isso com frequência. Diferente de... Essa é talvez a questão mais levantada contra os antigos episódios de Looney Tunes. No curta For Sentimental Reasons, na cidade romântica de Paris, a estrela Penélope Pussycat é confundida como uma gambá fêmea pelo gambá Pepe, iniciando uma perseguição em uma paixão unilateral de um amor não correspondido, que culmina em piadas de suicídio para ambos os lados, com Pepe inclusive sacando uma arma e atirando na própria cabeça, e Penélope saltando de um prédio. Curiosamente, o Cartoon Network e o Boomerang exibiam esse curta sem cortes de 1999 a 2002, mas foi censurado em transmissões futuras. No extremamente popular The Scarlet Pumpernickel, Patolino, cansado de papéis cômicos, apresenta um novo papel para ele e decide interpretar um ousado e excêntrico personagem chamado Scarlet Pumpernickel. Mas após ver as vendas em baixa por se esquecer de fazer um final para a história... Em transmissões do Cartoon Network e ABC, a cena foi censurada, porém de formas diferentes. Essas piadas eram extremamente comuns para a época, em uma época onde há quem diga que a depressão não existia, que tudo é frescura. Digamos que essa representatividade dos desenhos animados é uma bela demonstração de como eles lidavam com o problema ao invés de pedir ajuda. Esses curtas especificamente são reconhecidos entre as maiores animações da história, e For Sentimental Reasons ganhou um Oscar. E se você pensa que era só antigamente... Aliás, o Looney Tunes Cartoons também tem cenas extremamente bizarras de torcer os olhos, se você ainda não viu. Falando de um modo geral, é bom que hoje é mais comum ver campanhas de conscientização e respeito ao próximo do que certas demonstrações imbecis que, na maioria, precisavam ser extremamente exageradas para ter alguma graça. Claro, a maioria dos curtas de Looney Tunes eram engraçados, eram entretíveis, mas é importante ressaltar como assim que os desenhos de hoje representam e mostram lutas e o preconceito dos tempos atuais, seus antepassados faziam a mesma coisa em tempos e lutas diferentes, mas muitas vezes não da forma cuidadosa e controlada que é hoje. Espero que tenham gostado e conhecido um pouco mais o lado sombrio de uma das maiores franquias de desenhos animados da história, talvez a maior.
E também quero saber a opinião de vocês. Nesse novo mundo da lacração, censura e maior controle de mídias, os tempos realmente mudaram para melhor?